Já estava batendo papo aqui, né? Durante o intervalo, a gente já conversou aí, enquanto a gente acompanhava a matéria, porque convidamos mais uma vez cirurgião plástico, doutor Alexandre Sanfurgo, bem-vindo. Obrigado, Carol. Prazer. Para falar de um assunto que eu fiquei extremamente curiosa, né? Toda vez que a gente fala de cirurgia plástica, a gente está falando de uma questão que envolve uma cicatrização, Sim. que envolve, claro, muita técnica, mas algumas questões de pós-operatório. E o que chamou a atenção é que hoje você vai apresentar uma técnica para essa introdução, ou seja, para que a gente possa colocar uma prótese mamária e voltarmos às nossas atividades num espaço muito menor do que até então estava sendo, enfim, colocado. Na verdade, assim, eu vou só orientar, né? Se você jogar na internet, você acha milhões de coisas aí sobre prótese de recuperação rápida, R24L, ou seja, milhões de nomes aí. O que eu quero nada mais é esclarecer, né, o que é essa técnica e por que isso acontece e como que a gente consegue fazer com que a paciente volte, né, para uma recuperação, como a gente estava conversando aqui em off, atividade física ou até mesmo dirigir, né? É incrível o paciente dirigir no dia seguinte colocar uma prótese de mama. Pode, né? Então, assim, a técnica não é nenhuma novidade. Tá? A técnica é novidade aqui no Brasil, a técnica é novidade para os cirurgiões plásticos brasileiros. Tá. Né? A técnica foi inventada por um médico americano, um médico texano. Ele tem 2 trabalhos aí muito bons, começou em 2002, 2006, ele fazendo aí uma comparação com essa técnica, desenvolvendo essa técnica, né, e mostrando a eficácia dessa técnica na recuperação dos pacientes. E a coisa básica que ele escreveu é: meus pacientes carregam peso, tá? Dirigem no dia seguinte, não tem limitação de movimentação de braço e tudo mais. Então a gente trouxe para o Brasil e estamos desenvolvendo essa técnica aqui também, entendeu? Então nada mais é que a gente está reproduzindo uma técnica que já existe, tá? Ok. Nada mais que isso. Vamos mostrar então, doutor, onde está a diferença, se você quiser utilizar aqui a diferença é a seguinte: nessa técnica, o que a gente faz? A gente já existe, né, como a gente conversou aqui antes também, já existe uma técnica de colocação de prótese mamária dual plane. O que seria dual plane? Vou riscar aqui o manequim, tá? Dual plane a gente tem o músculo grande peitoral, tá? Ele vai até lá embaixo, aqui não consigo desenhar, mas o músculo vai até aqui a região inferior, tá? O que é dual plane? A gente vai pegar esse músculo, cortar ele ou simplesmente separar ele em uma porção e fazer com que esse músculo suba um pouco, né? Então a prótese fica um pouco atrás do músculo e a parte inferior dela fica livre, em contato com a glândula, tá? Uma pequena porção dela. Tá bom? Ok. Então, assim, por que essa técnica, como que a gente consegue isso, né? Que a paciente volte, assim, em 24 horas, está fazendo atividade física e muito mais? Pelos pontos básicos de fixação de uma prótese, tá? Eu falo fixação por quê? Porque a gente não fixa, a gente simplesmente mantém a anatomia em alguns pontos para que ela não tenha locomoção, né? Não se desloque. Entendi. Né? Se você, comparado com uma técnica subglandular, as duas técnicas são ótimas, cada paciente tem sua indicação, tá? Então eu estou aqui nada mais para esclarecer essa técnica, aqui esse desenho é ótimo. Então, assim, na técnica subglandular, o que segura a prótese é a cápsula que forma em volta dessa prótese, que demora mais ou menos 30 dias. Então, por isso que... Para ela acontecer no processo. E ela fixa a prótese no lugar. Então, é por isso que demora 30 dias para a paciente levantar a mão, né, levantar o braço, pentear o cabelo e tudo mais. Nessa técnica, a gente fixa, tá, a prótese com a musculatura. A prótese, ela ficaria mais ou menos nessa região. Então, a parte inferior está livre, tá? Tá. Aqui seria o final da prótese. A gente faz um dual plane customizado, dependendo da mama da paciente. Então, existe muita análise do paciente, existe um esclarecimento, ou seja, eu vou te voltar passo a passo, mas só terminando aqui. Então, a gente consegue fixar a prótese, porque o músculo fica uma parte presa pelo externo. Aqui na parte lateral, tem uma parede muscular fixando essa prótese. Aqui na porção inferior, óbvio, todo mundo já deve ter ouvido aí de sutiã interno, né? Uma coisa, nossa, o que é um sutiã interno? É uma fixação dessa parte do tecido, tá? Fazendo com que a prótese não desça. E na porção superior é o músculo. Então a prótese está fixa, entendeu? Entendi. Então a prótese tende a não sair do lugar. Por isso que a gente fala, você pode sim dirigir no dia seguinte, você pode sim fazer, carregar peso, cuidar dos filhos, pentear o cabelo, lavar a cabeça, né? Isso faz com que a paciente consiga voltar à sua vida normal, à rotina normal, não de atividade física, isso demora um pouquinho mais, tá? Mas também não muito. Não muito?
mas que ela volte a uma atividade física mais rápido, entendeu? Então isso conversa muito com a mulher atual, né? Porque ela trabalha, porque ela cuida de filhos, porque ela cuida de casa, ela faz isso, ou seja, faz milhões de coisas, mais que o homem até. Mas assim, então ela consegue voltar essa rotina mais, com um tempo menor, né? De qualquer forma, doutor, minha pergunta agora, a escolha, então, da quantidade que vai ser colocada também muda? Bela pergunta, bela pergunta. Existe uma educação do paciente, tá? Tudo isso não é simplesmente vamos colocar uma prótese. Existe uma educação do paciente desde o momento, na internet, né? No momento que ela chega no consultório, ela já recebe várias orientações sobre o que é a técnica, quais as vantagens, quais as desvantagens também, óbvio, né? E o porquê que se ela concorda com isso e se isso realmente é para ela, entendeu? De colocar a prótese dessa maneira. A partir daí a gente faz um planejamento antes da cirurgia. A cirurgia é uma cirurgia rápida. Por que ela volta rápido para a atividade física? Porque a cirurgia é uma cirurgia rápida, tem que ser uma cirurgia rápida. Diminui a comorbidade do paciente, ela consegue voltar mais rápido porque a gente não traumatizou tanto ela. Entendi. Entendeu? A cicatrização também vai ser bem menor. Bem menor. Só para você ter uma ideia, a gente às vezes filma a nossa cirurgia para ver quais movimentos que a gente fez no intraoperatório que a gente deve eliminar. Para quê? Para isso ser mais rápido. Movimentos que não serviram para nada, a gente tem que eliminar. Para ser mais rápido e ela conseguir voltar. Então, existe toda uma conversa no pré-operatório, no intraoperatório entre cirurgião, instrumentador, anestesista, que é uma conversa muito grande entre cirurgião e anestesista, e toda a equipe que está por ali. Vou lá e já volto. Lá, você me conta do tamanho, então, da prótese escolhida. E, claro, vantagens e desvantagens, então. Né? As vantagens, ótimo, voltar à rotina de forma rápida. Mas vamos ver se tem alguma desvantagem também. Vamos lá, então, para a gente ligar uma coisa a outra e entender mais a respeito da técnica, como o doutor estava explicando. Falando, então, da quantidade. Do tamanho, né? Do tamanho. Vai depender, muitas vezes, claro, tem que ser adequado, né? Eu costumo falar, não é bem isso, tá? Mas o que eu costumo dizer é o seguinte, quem escolhe o tamanho da prótese com essa técnica é o paciente ou é o médico? Nenhum dos dois, é a mama da paciente. Por quê? Porque a gente vai fazer uma medição, como eu falei antes, né? Tem uma preparação, toda uma análise da mama da paciente para ver o que pode, qual volume, né? Pode ser colocado ali, qual volume cabe. A gente consegue uma variação pequena para cima ou para baixo, tá? Claro. Mas a gente não consegue grandes volumes. Então, assim, eu quero colocar 500 ml, que existe, tá? Não, isso a gente não consegue, tá? Por quê? Porque sua mama não condiz com isso. Então, o que isso significa? Um resultado natural. Então, o que a gente quer? Um resultado natural. Entendeu? Não é aquela mama super marcada ou grandes volumes. É um resultado natural para a mulher que realmente quer uma recuperação mais rápida. Tá? E que fica proporcional ao corpo da paciente. Ao corpo, do tamanho. Eu acho que isso não é desvantagem, é vantagem. É vantagem. É o corpo natural. Dizendo o que é possível. Justamente, né? justamente. E não uma escolha, uma expectativa, muitas vezes, que a gente tenha. Porque quando a gente fala de cirurgia plástica, eu sempre falo isso aqui nas entrevistas e vem isso sempre à minha cabeça, que é o seguinte. É expectativa, né? A gente gera uma expectativa. Então, essa conversa, né? Não, antes, gente, extremamente importante, até para que a pessoa vá para essa cirurgia, nesse caso, com essa técnica que você está apresentando, se for à vontade, né, da mulher, sim. Já com a expectativa que, pelo tamanho, pela experiência, você vai saber dizer, olha, não vai passar muito disso. Sim, não é verdade? mas é isso mesmo. Isso é tão honesto, gente, é tão legal, que eu acho que é uma das coisas que me encanta aí desse... A gente tem que ter um resultado natural, ou seja, se preocupar com a paciente, realmente analisar a paciente e ver se isso condiz com o que ela quer, né? E se for isso mesmo, se bater ali, ótimo, perfeito. Vamos embora que você vai ter um resultado bonito, né? A expectativa é que você tenha um resultado bonito. Óbvio, é uma cirurgia. Existem os prós, existem os contras, existe muita coisa que pode acontecer no meio. A gente está falando aqui só da parte, claro. Esclarecendo o que é a cirurgia aí, tá bom? Doutor, vamos fazer a dinâmica, então? Vamos, eu só queria mostrar algumas coisas. Um dos pontos principais dessa técnica, tem várias vantagens. A gente falou de vantagens aí que são visíveis, né? Mas tem muitas vantagens que não são visíveis. A técnica dual plane, não estou falando nem dessa técnica específica, estou falando da dual plane, tá? Existe um contato menor da prótese com o parênquima mamário. O que é o parênquima mamário? O tecido mamário, tá? Então, eu vou pegar aqui só uma prótese para mostrar. Quando uma prótese está em contato com o tecido mamário, qualquer tecido, qualquer compressão que qualquer tecido do corpo sofre, ele diminui de volume. Tá? Então, o contato de uma prótese direto com o parênquima mamário vai fazer com que esse parênquima mamário tenha uma diminuição. Entendi. Tá? Ela estando protegida por um músculo, isso vai ser menor. Então, essa é uma das vantagens, tá? E outra vantagem, o que é? Que essa técnica a gente tem um super cuidado, né, com ela. Quando eu falo a gente, eu falo cirurgiões plásticos, tá? Então, assim,
O cirurgião plástico tem um super cuidado com ela de não tocar essa prótese. Essa prótese vem estéril. Um dos maiores medos do cirurgião plástico é uma infecção em prótese. Tá? Infecção em prótese a gente pode tratar com antibiótico algumas vezes e no final acaba tendo que retirar essa prótese. Entendeu? Ficar 6 meses sem a prótese para depois recolocar. Então a gente evita isso. Como que a gente evita isso? Sem contato com a prótese. Tá. Quem descreveu a técnica fala sem contato com a prótese. É um dos pontos principais. Né? E como que a gente faz? A gente abre a prótese, tá? A instrumentadora vai abrir a prótese, ela vai colocar a prótese em um tal de funil. Eu vou só mostrar aqui rapidinho. Doutor, posso te pedir se você puder ficar aqui atrás? Eu acho que é melhor para os meninos mostrar. Posso sim. A gente vai abrir um tal de funil. Então a prótese vai ser colocada aqui dentro, tá? Ela sai da caixa sem contato, a instrumentadora derruba essa prótese aqui dentro. Okay. Tá? A gente molha essa prótese com uma solução de antibiótico e por aí vai. E aí eu consigo... Sem contato com a prótese, eu coloco isso dentro da mama da paciente e faço com que a prótese saia pela ponta, tá? Então isso é uma das coisas para não ter contato com a pele da paciente, que querendo ou não, por mais que a gente limpe, pode existir uma contaminação, entendeu? Então a gente tem um cuidado enorme com contaminação e com milhares de outras coisas aí nessa técnica. Tem perguntinha do público. Vamos lá, quem escreveu pra gente na tela? Obrigada, André. Um beijo para você. É necessário trocar a prótese? Coloquei prótese mamária em 2012. Será necessário trocar depois de um tempo? Então, vou te falar que a maior parte das trocas de prótese que chegam nas clínicas e consultórios, a maior parte delas é porque a estética mudou, porque a mama cedeu alguma coisa. Poucos casos são de contratura ou ruptura, alguma coisa assim. Tá? Você tem que fazer o quê? Uma avaliação anual. O dia que tiver alguma coisa, isso sim tem que ser reabordado. Fora isso, não tem regra de troca. Não existe regra. Não a cada 10, não a cada existe 15, mais regra. Não existe mais regra. São coisas o certo é o acompanhamento. Individuais que podem acontecer. É isso aí. Agora, temos 1 minuto e... pouquinho, né? Rapidinho, não é uma pergunta. Uma mulher que já tem prótese, ela pode refazer e aí faz essa técnica? Eu queria chegar nisso também. Doutora, aqui eu leio os pensamentos. Você está lendo nervosamente. Essa técnica é para quem não tem prótese, tá? Para uma colocação de prótese simples e pura, como eu costumo dizer. Para quem tem prótese, pode fazer alguma coisa? Sim, a gente consegue fazer várias coisas aí para ter uma recuperação mais rápida, tá? Do que a gente fazia antigamente, mas a gente consegue sim uma recuperação mais rápida com alguns pontos. Não vou dizer que no dia seguinte ela está dirigindo, dependendo do caso, pode até ser. Que coisa. Tá aí, eu vou deixar o contato do doutor, então, para quem quiser saber mais, né, a respeito da técnica que agora está no Brasil. O Instagram do doutor é o @doutorabreviado.alexandresanfurgo. @doutorabreviado.alexandresanfurgo no Instagram. Vocês acompanham, né, todo o trabalho para saber mais. A técnica tem um nome, doutor, que eu não te perguntei, não sei se é comercial. Comercial. É comercial, né? Então, por isso que a gente não comentou. Não falei nem o nome de quem inventou, é um cirurgião texano, mas ele... Entendi, ele botou o nome dele, entendi tudo. Entre em contato com o doutor para saber mais. Obrigada, viu, doutora? Obrigada Até a a você, próxima. Carol.